Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal da comunidade Coração Misericordioso de Jesus para a meditação do Santo Evangelho. Hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos do 10 ao 13. Mateus 17, do 10 ao 13. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Os discípulos perguntaram-lhe: por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Respondeu-lhes Jesus: certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá da parte deles. Então os discípulos entenderam que se referia a João Batista. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E o Evangelho de hoje, após a transfiguração de Jesus, no monte, ao descerem o monte, os discípulos perguntam a Jesus, quando Jesus ordenou-lhes, que eles não contassem a visão que tinham visto lá no monte. Então, eles perguntam a Jesus, por que os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? E Jesus responde, Jesus diz que Elias terá de vir para restaurar tudo. Porém, Elias já veio, mas não o reconheceram. E esse evangelho hoje vem nos exortar, vem nos exortar em relação à cegueira espiritual que muitas vezes nós vivemos, Muitas vezes nós não enxergamos Jesus, o próprio Jesus que está no nosso meio, Jesus que assim ainda virá numa segunda vinda gloriosa, mas Jesus já está no nosso meio. Jesus que não quis nos deixar sozinhos e permanece conosco. Quantas vezes na nossa cegueira espiritual, nós não conseguimos enxergar Jesus. A graça de Deus na nossa vida nós não conseguimos enxergar. E murmuramos, e resmungamos, e desconfiamos de Deus, E assim somos ingratos, porque não conseguimos enxergar a graça de Deus, o Senhor que está conosco, cuidando de nós. Muitas vezes o motivo dessa cegueira espiritual é o nosso pecado, é a nossa falta de oração, é o nosso apego às coisas mundanas, É a falta dos sacramentos. Então vivemos essa cegueira espiritual porque não buscamos ser curados. E Jesus diz aqui, Elias terá de vir para restaurar tudo. Então é tudo, nós precisamos deixar que Jesus venha restaurar todo o nosso ser, todo o nosso interior. Precisamos estar inteiros para o Senhor, não só pela metade. Então nós precisamos deixar que essa restauração hoje aconteça em nós, Que essa restauração venha a começar por nós. Nós que somos chamados a ser também esses profetas, assim como Elias, assim como João Batista. Elias que enfrentou os profetas de Baal, João Batista que pregou a verdade e foi martirizado. Nós precisamos também ser esses profetas,
né? Precisamos anunciar o evangelho, levar a palavra de Deus. Precisamos falar de Jesus, né? E também não só falar, mas viver aquilo que Jesus nos ensina no evangelho, viver o evangelho, né? Ser esse testemunho com a nossa própria vida. E isso muitas vezes, se não todas as vezes, implicará em perseguições. Muitas vezes nós seremos perseguidos, contrariados, e isso faz parte. A perseguição faz parte da vida daqueles que escolhem viver a vontade de Deus, daqueles que escolhem viver o evangelho. Então, se você tem medo de ser perseguido, se você tem medo de ser contrariado, você também tem medo de ser um profeta de Deus. E hoje Jesus nos chama a ser também esses profetas, né? E além de Elias, além de João Batista, quantos outros profetas Jesus não enviou e nós não enxergamos, né? Muitas vezes nós mesmos não nos enxergamos como um profeta de Deus, né? Na nossa fraqueza, na nossa incapacidade humana, nós não queremos ser esses profetas, mas Deus nos chama a ser, sim, esses profetas que anunciam, né? Que levam o evangelho, que falam de Jesus, que levam as pessoas a conhecerem a palavra de Deus. Então, que nós não tenhamos medo, peçamos hoje essa coragem, peçamos hoje o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que guiou, né, Elias, João Batista, que seja inspirado em nós esse mesmo Espírito com essa coragem de sermos profetas de Deus, de anunciar a verdade, custe o que custar, né? Embora venham perseguições, embora sejamos contrariados, mas precisamos falar a verdade, né? Que nós possamos hoje pedir essa graça de que o Senhor venha curando em nós toda a cegueira espiritual causada pelo pecado, causada pela nossa falta de oração, causada pelo apego às coisas do mundo, que o Senhor venha restaurando em nós o desejo de sermos santos, assim como o Pai é santo, de entendermos que esse tempo é um tempo para limpar, purificar todo o nosso ser, que todos os dias não só no Natal, mas todos os dias é uma nova chance. Cada dia que o Senhor nos dá é uma nova chance de deixarmos que Jesus venha nascer no nosso coração, que Jesus venha reinar no nosso coração, de deixarmos que o senhorio de Jesus reine na nossa vida. Cabe a nós, né, deixar escancarar o nosso coração para que Jesus venha fazer tudo aquilo que Ele quer em nós. E que hoje nós possamos pedir a Deus a graça da docilidade de coração. Que nosso coração seja dócil a toda a graça de Deus, que é para a nossa santificação. Que Ele hoje venha restaurando todo o nosso ser. Que hoje Ele venha realizando em nós tudo aquilo que é necessário para que sejamos santos, para que sejamos esses profetas de hoje, esses profetas que, assim como Elias, assim como João Batista foram nos seus tempos, sejamos hoje esses profetas, para que também sejamos mais íntimos do Senhor. Então, estejamos abertos a toda a graça de Deus,
que hoje se derrama em nós, para que os nossos olhos estejam sempre abertos para enxergar a graça e a grandeza de Deus que está no nosso meio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe, a Santíssima Virgem Maria, sempre sejam louvados. Um santo dia, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.